Tudo o que você gostaria de saber sobre o mercado de trabalho é o resultado de alguns anos de experiência com esse tema, que eu tenho desenvolvido em ciclos de palestras junto a diversos públicos. Neste DVD, cada palestra ocupa um bloco. No primeiro, o tema central é o desenvolvimento do mercado de trabalho. No segundo, a linguagem atual de mercado. E no bloco 3, o workshop sobre competências profissionais básicas. O desenvolvimento do mercado de trabalho. O primeiro bloco conta a história do desenvolvimento do mercado de trabalho, desde os primórdios até os dias atuais. O objetivo é que você possa compreender como chegamos à atual situação do mercado de trabalho e perceber o quanto o acesso às informações possibilitaram as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Falando de história do mundo, do Big Bang, 13 bilhões de anos. Da história da Terra, os bilhões de anos que ela teve, 6 bilhões de anos de hoje para trás, foi o dia em que surgiu a primeira vida na Terra. A primeira amebinha que se mexeu e saiu andando foi há 6 bilhões de anos atrás. De lá para cá, se você pegar desses 6 bilhões até o dia de hoje, colocar numa escala de 200 quilômetros em uma estrada, os 3 últimos centímetros dessa estrada corresponde à existência humana na Terra. A primeira civilização que surgiu na história. Por que a primeira civilização? Foi a primeira vez que aqueles nômades se sedimentaram em um lugar. Eles começaram a descobrir que era possível plantar e colher sem precisar ficar vagando atrás de comida. O Egito todo mundo conhece, todo mundo lembra das pirâmides, dos hieroglifos. No Egito, o que acontecia? Então, como que era essa pirâmide no Egito? Quem estava no topo da pirâmide? Para os egípcios, o faraó, que está aqui, se vocês vão poder acompanhar sempre, o faraó era o deus na terra. O meio de produção era um estado autocrático, porque o deus era o próprio governador, e escravagista. Contribuições permanentes, a escrita, a astronomia, a engenharia, a arquitetura, a matemática, tijolo de barro, a civilização grega, que vai ser a Grécia. Na Grécia, não existia um deus, que era o deus de todo mundo, e nem um governador. Por quê? Os gregos acreditavam que os deuses tinham subido ao Olimpo e deixado os homens à sua própria mercê. Então os homens é que tiveram que decidir como eles iam se organizar. Cidade-estados, democrática, escravagista, agrária. Na bota da Itália, hoje onde é a Itália, surgiu uma outra cidade, que se chamava Roma. Era uma cidade muito parecida com todas as cidades gregas. No desenvolvimento de Roma, ela começa aqui, misturando o grego com a língua etrusca, dando origem à língua latina, que é o latim, tá? Aí eles vão crescendo, vão tomando conta, vai ampliando e acabam por conquistar toda a Europa, o norte da África e o leste. Roma caiu, o cristianismo acabou com o paganismo, César não existe mais, o exército romano não existe mais, o senador romano pegou todos os escravos que ele tinha na cidade, que ele representava os patrícios da região onde ele vivia, e volta para a cidade, para a fazenda de origem dele, para se proteger dos bárbaros que estavam avançando nas cidades do Império Romano. Morar na cidade não era mais seguro, então morar no campo era mais seguro. Aí o que vai acontecer? Para ele se proteger dos bárbaros, ele precisa proteger a casa dele. Então o que ele vai fazer? Construir uma muralha. Ora, se ele ficar dentro da muralha, ele não vai ver se tem alguém chegando, vai. Então ele precisa de uma torre. Ele foi para lá, mas não deixou de levar um padre junto, porque agora todos são cristãos. E temos então um castelo medieval. Tá? Foi assim que Roma deixou de existir e começa então a Idade Média. 1700 mais ou menos, 1700 e alguma coisa, acontece uma situação que vai ser uma grande mudança e uma grande revolução. Quem nós somos dentro dessa história? Lembra que eu falei que se a gente colocasse numa reta de 200 quilômetros, os 3 últimos centímetros corresponderia a toda a história da humanidade? O último milésimo de centímetro somos nós aqui nessa sala. O que era o liberalismo, O liberalismo era o livre comércio, Linguagem atual de mercado. O que eu trago para vocês nesse bloco é a descrição de algumas expressões utilizadas no mercado em geral.
São expressões que todos vemos e ouvimos diariamente nos meios de comunicação. Mas o que significam essas expressões? E qual a relação que existe entre essas informações e a sua vida e o seu trabalho? Acompanhe. Barreiras alfandegárias. Alfândega é aquele lugar que você passa e apresenta o passaporte. E se você estiver levando mercadorias, você declara as mercadorias que você está levando. Protecionismo é a mesma coisa. Subsídio também é uma medida protecionista. Se você tirar uma foto de satélite do mundo, você vai ver o seguinte, que a Europa é toda à noite, ela é toda iluminada. A balança comercial, lembra que a gente estava falando de importação e exportação? Quando você importa um produto, ele é taxado ou não é taxado? Balança comercial vai ser a diferença do que entrou e o que saiu de dinheiro do país. Tudo que eu comentei ontem e tem tudo a ver com o que a gente ainda vai comentar hoje. Cotação do dólar. O que é a cotação do dólar? Se eu tenho aqui 10 dólares, quanto custa o dólar hoje? Eu tenho aqui no meu bolso 20 dólares. O mercado de capitais, ele vai além da compra e venda de dólares. Capital volátil. Capital a gente já sabe que é dinheiro. O que é volátil? Pode desaparecer de um dia para o outro. O que seria então a Bolsa de Valores internacionais? São os fundos de pensão. No Brasil, existe o INSS. Já ouviram falar? Já, né? INSS é um fundo de pensão pública. Por que o dólar sobe e a bolsa cai? Existe uma relação entre o dólar e a Bolsa de Valores, que é uma questão de mercado de capitais. O que as taxas de juros têm a ver com a inflação? Primeiro a gente precisa entender o que é inflação. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, na verdade, ele foi criado no final da Segunda Guerra Mundial. Workshop. Competências profissionais básicas. A meu ver, conhecer as competências profissionais básicas e saber se autoavaliar é essencial para quem busca ser um bom profissional. Ao longo de alguns anos, eu venho realizando este trabalho com um público diverso. No início, questionava as pessoas sobre quais seriam as características de um bom profissional. E deste questionamento, seguiu-se a elaboração do mapa de autoavaliação profissional, que hoje é um instrumento que eu utilizo nos ciclos de palestra. Espírito de equipe. Eu tenho uma atividade para fazer com vocês que implica o trabalho de equipe e o espírito de equipe. Nós vamos trabalhar com as competências básicas do trabalho em equipe. Eu queria que vocês se formassem duplas. A proposta é que todos tenham a oportunidade de vivenciar uma experiência onde possam perceber quais as competências necessárias para esse tipo de trabalho. Entre elas, a solidariedade e o companheirismo, a comunicação, a determinação, a iniciativa, a organização e a ética, que é fundamental para os resultados de um trabalho em equipe, pois dela vem a postura, a certeza das boas relações e do cumprimento do que está sendo estabelecido. Outra condição extremamente importante para o espírito de equipe é o gosto pelo desafio e a satisfação da vitória. Este segundo exercício, chamado Nó, é proposto na sequência exatamente para confirmar e concluir o quanto estas competências se fazem necessárias, independente do tipo de desafio proposto à equipe. Agora, você já está preparado para enfrentar o mercado de trabalho, mas lembre-se, busque sempre novas informações e nunca deixe de se autoavaliar. Boa sorte e muito obrigado. Bom, eu estou achando muito interessante toda essa palestra, toda essa didática que ele está usando com os alunos. Ele é um ótimo professor, estou trazendo as coisas que ele está ensinando na sala de aula para o meu dia a dia. Dá vontade da gente sair falando para todo mundo. Pode ser resumir em poucas palavras: dinâmico, criativo, inteligente, e ele nos passa exatamente o que ele quer passar de uma maneira fácil de entender. Eu achei a palestra muito interessante, justamente pelo conteúdo que o professor apresentou desde o início. Também nos levou a pensar sobre nossas características próprias, né? E também como ela afetaria no nosso futuro. Eu queria agradecer a iniciativa do professor Edmilson, pois esse trabalho que ele desenvolve é fundamental. Iniciativa, determinação, tudo pode ser mudado. Não existe barreira estática em nossa vida e a gente pode começar a ver o outro lado do muro sem reclamar da sua altura. Dando uma clareza, uma profundidade, uma abertura em relação ao mercado de trabalho, ao profissionalismo, que é fundamental.